Olá, como é que estamos? Tudo bom? 5 horas pontualmente de terça-feira, temos mais uma live hoje da série Por Dentro da Sua Clínica. Exatamente. Então aqui com muita alegria que eu vou começar um bate-papo com o Dr. João Sabino, da clínica Insemine de Porto Alegre. Ele já está por aqui e a gente vai deixar só o pessoal entrar um pouquinho mais para a gente bater um papo, como que funciona, né? Como é que é todos os detalhes da clínica Insemine e um pouquinho sobre esse paciente 5.0, né? Que mudou bastante o perfil. Então a gente vai falar aqui das nossas reais necessidades e conversar com o Dr. João para saber como que a Insemine atende a gente, né? Nós tentantes. Então aqui, ó, vai ficar gravada, vou aceitar o Dr. João agora. Agora vai. Tudo bem? Oi, doutor, tudo bom? Como é que você Tudo vai? jóia. Como é que tá, Karina? Tá me escutando direitinho, doutor? Super. Ai, que bom. O pessoal tá chegando, é um horário um pouquinho mais cedo, né? Muita gente está no trabalho, mas não tem problema. O nosso propósito é deixar ela uma live bem legal, gravada, e depois a gente multiplicar para os grupos, né? Então a gente vai começar aqui com o Dr. João Sabino, com a clínica Insemine, né? Como eu estava falando aqui um pouquinho antes. E a gente o doutor está em Porto Alegre, né? Eu sou gaúcha de Porto Alegre também, então a gente está aí com o meu sotaque, né? Vamos lá, né? Estamos aí na mesma situação, né? Pessoal, é com uma enorme satisfação que a gente está indo aí para mais uma live com todos os nossos filiadas, né, da nossa plataforma que está no ar, está completinha. Vocês podem ter aí a oportunidade real de escolha para vocês, conhecerem as clínicas do Brasil todo, se identificarem, saber se tem o que essas clínicas oferecem, porque é tão difícil, né, doutora? Eu como ex-tentante sei, achar uma clínica é muito difícil, é o primeiro passo e é super difícil. E então aqui eu estou trazendo essa oportunidade real para vocês. Na minha época não tinha isso, né? E eu acho que é muito bom estar aqui com vocês, fazer parte dessa escolha que vocês têm, né? Tão importante na vida. E essa caminhada já é muito difícil, então a gente está aqui para conhecer um pouquinho da Insemine, tá bom? Que é da minha cidade. E o doutor Sabino vai aqui responder num bate-papo bem informal, né? Um cronograma que eu tenho seguido para todas as clínicas, que são as perguntas mais frequentes, doutor, que me fazem, e aí eu anoto, e que eu acho que tem um poder de decisão muito grande, tá? Naquela coisa lá da decisão final, ela é importante. Então, eu queria te agradecer, doutor, por estar aqui comigo. Tudo bom? Tudo jóia. Eu te agradeço. Eu estava pensando, hoje eu estava conversando com um paciente, em 91 eu comecei a trabalhar em reprodução. O primeiro artigo, né, a primeira coisa que eu comecei em reprodução foi em 91, faz muito tempo. E mudou muito, né? Esse paciente que a gente fala 5.0, né, mas o mundo mudou e o paciente mudou muito. E eu sempre falo para os pacientes que o paciente ele tem que acreditar no médico. Sabe? A relação médico-paciente ela é uma das relações mais fortes que tem. E eu posso ser muito bom tecnicamente, eu posso ter um monte de coisa, né, do ponto de vista de ciência, mas se tu não acredita em mim, é melhor não fazer o tratamento comigo. A gente, ainda olho no olho e acreditar no que o paciente e o que o médico está falando é importante. Até porque a maioria dos tratamentos eles não vão dar certo, né? A maioria dos tratamentos eles não serão positivos e a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Porque se a gente... O positivo é muito fácil, faz o tratamento e deu certo, ok, mas na grande maioria das vezes não é isso que vai acontecer. E a paciente, quando chega para a clínica, já chega tentando engravidar há muito tempo, ela chega cansada, ela chega frustrada, né? Tem várias questões aí, desde financeiras até questões pessoais que a gente vai ter que abordar. Então, é importante a gente conversar bastante sobre isso. Eu sempre falo, né, doutor, que, como você falou, eu sou ex-tentante, 2018, não faz tanto tempo, mas realmente mudou muito.
E tem algumas coisas que mudaram para melhor, né? Dentro dessa loucura da pandemia que nós estamos vivendo, pelo menos a gente tem mais acesso à informação hoje. A gente já chega um pouquinho mais consciente, né? Dessa jornada do paciente que eu tanto falo. É que realmente a gente precisa ter a melhor experiência do paciente para a gente, né? Mesmo no negativo, que nem você falou, uma coisa muito importante, a gente está segurando a mão de quem realmente a gente confia, quem realmente a gente tem uma confiança, uma transparência para poder seguir essa caminhada, né? Então, eu acho que já é uma caminhada difícil. Então, se a gente acha uma clínica, um especialista que realmente sonha conosco, é muito importante. Por isso, é a importância de eu trazer aqui para vocês esses profissionais da reprodução assistida que estão à frente dessas clínicas renomadas do Brasil todo e que, graças a Deus, estão conosco na nossa plataforma, trazendo essa leveza para dentro da jornada de vocês. Né? É importante a gente saber um pouquinho sobre como é que funciona internamente, né? Como é que vocês acolhem a gente, como é que vocês dão suporte na hora mais necessária que a gente está aí perdido, sabe? Como é que é esse primeiro contato com a clínica? Mas antes de falar disso, antes de eu falar sobre o programa de ovodoação, que é uma coisa que perguntam muito, e várias outras coisas, eu queria que você me falasse brevemente sobre um pouquinho da Insemine, né? Para quem não conhece. Então, vamos lá. A gente está fazendo 15 anos esse ano. Eu comecei em 91, né? A minha trajetória na reprodução assistida. Daí eu fiz minha formação um pouco aqui no Brasil, um pouco na França. Eu fiz meu pós-doutorado na França. Daí, na minha volta, eu virei professor da Universidade Federal aqui. E sou pesquisador do CNPq também, e paralelamente a isso, a gente foi montando a clínica. Hoje nós somos 9 médicos aqui dentro da clínica. A clínica está completando 15 anos esse ano, né? E a gente trabalha desde a baixa complexidade até a alta complexidade, né, com incorporação de tecnologia, mas isso daí, até a tecnologia, o conhecimento, eu sempre digo que a gente tem um compromisso, além de atender o paciente, de produzir ciência. Então a gente está sempre levando artigo e publicando artigo nas revistas mais importantes do mundo inteiro. Agora o Congresso Europeu a gente tem trabalho submetido. Isso faz com que a gente fique atualizado, quer dizer, eu estou mostrando, né, eu estou me atualizando e tentando dar o melhor atendimento técnico. Mas isso não é tudo, tá? O mais importante é o que a gente estava conversando antes, é a gente pegar na mão da paciente e entender, escutar a paciente. Cada paciente é uma história diferente, ela deve ser escutada. Então, a trajetória da paciente aqui na clínica, hoje em dia, já entrando naquilo que tu perguntasse, né, antes, a trajetória da paciente, ela começa normalmente por uma entrada que hoje em dia é o WhatsApp, né, que é a grande entrada que a gente tem. Nós temos controle aqui que o WhatsApp ele deve ser respondido no máximo em 1 hora, não pode ter o WhatsApp com muito tempo de espera. Tudo que acontece na clínica, a gente consegue medir, tá? Então a gente tem medida para quantos WhatsApp, o tempo de espera de WhatsApp, resposta de WhatsApp. Então o WhatsApp ele deve ser respondido em 1 hora. E dependendo do conteúdo, por exemplo, se eu tenho uma paciente que está perguntando uma dúvida, isso é direcionado ou para a equipe médica ou até para a enfermagem. Todas as pacientes, absolutamente todas as pacientes atendidas aqui, elas saem da consulta com o telefone celular do médico que atendeu. Né? Então, elas têm, eu brinco, né? Se estourar um cano na nossa casa sábado às 10 da noite, a gente não acha hidráulico, mas se ela tiver qualquer dúvida, a qualquer horário, ela vai ter o médico atendendo essa paciente. A gente não deixa aquela figura do telefone de plantão, porque ela tem o médico dela 24 horas, né? A gente conta a estrutura com enfermagem, com técnica de enfermagem, com psicóloga. Então, todas as pacientes, quando elas forem começar o tratamento, elas vão passar com psicóloga, elas vão passar com a técnica, a enfermeira vai repassar todas aquelas medicações. Isso é um ponto crítico para as pacientes que vão fazer tratamento. São muitas medicações. A maioria das pacientes não está acostumada e nunca fez o uso de medicação e vai se atrapalhar com aquilo. A gente manda vídeo explicativo, a gente tem a enfermeira que vai ajudar na aplicação. Então é tudo feito assim para a paciente se sentir da melhor forma possível,
mais acolhida possível e ter o tratamento mais leve possível, que é um tratamento pesado por si só. Então, vamos tentar tornar ele leve, né? Então, É muito se eu tivesse importante. É muito importante. se eu tivesse que reduzir, assim, resumir, né? Por que que a Insemina existe? A Insemina existe para os seus pacientes, tá? O nosso foco, o centro é o paciente, é tornar a vida do paciente mais leve. Então, alguns exames a gente coleta aqui dentro da clínica, algumas coisas a gente consegue fazer aqui dentro para facilitar a vida do paciente. É fundamental essas informações, porque eu sou, assim, uma pessoa que eu tive um sangramento e precisei de um telefonema, assim, de emergência. Eu também tive uma ocasião que você falou, uma coisa importante, que foi não, foi a medicação. Eu tinha muita dúvida, o Pedro que me aplicava, então eu tinha muita dúvida de se ele estava aplicando bem, se ele estava desperdiçando e aquilo ia, né, ser ruim para o meu ciclo. A gente fica muito insegura, né? Pessoa, que nem você falou, a gente não sabe, né? E tem o fator ansiedade que atrapalha muita gente, né? A gente fica muito, assim, ansiosas mesmo, né? O casal, mas mais a mulher, no caso. Então, é muito, muito bom esse acolhimento que você está falando e faz toda a diferença, né, doutor, na nossa jornada, na nossa caminhada. E você comentou aqui uma pergunta que eu iria fazer daqui a pouco sobre a psicóloga. Eu acho tão importante. Eu sempre pergunto para vocês sobre a equipe multidisciplinar, os tratamentos complementares, porque eu achei que na minha jornada fez muita diferença, né? E eu vejo as tentantes me perguntando muito de nutricionista e tal, e eu vi que você falou da psicóloga. A gente tem além da psicóloga, a gente tem também nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta, tem quem faz acupuntura, que a gente pode indicar também para as pacientes que têm indicação, né? Quer dizer, a equipe, o tratamento, ele é multidisciplinar. Eu sempre brinco com as pacientes que a taxa de ansiedade é 120%, né? Todo mundo fica muito ansioso quando vai fazer o tratamento. Aquela espera, a gente dá muita atenção para entre a transferência de embrião e a espera do beta-HCG. Acho que aquilo ali é o pior momento para quem passou pelo tratamento. Acaba com a gente. Aquilo é muito ruim. Então a gente tem estratégias ali no meio de fazer uma consulta entre a transferência e o beta-HCG. Existe uma ligação da psicóloga nesse período também, né, para ver como é que a paciente está. Existe todo um monitoramento que a gente faz em cima dessas pacientes para que seja aliviada a tensão que ela está sofrendo naquele momento. Né? Isso faz toda a diferença também. Gente, aqui agora me passou um filme aqui, você falou da transferência até o beta, são aqueles 10, 12 dias intermináveis que a gente não consegue fazer nada, a não ser ir no banheiro para ver se menstruou, o tempo não passa. Eu me lembro que eu botava música, Padre Marcelo Rossi, nunca vou me esquecer, aquela Anjos de Deus, para ver se eu, assim, conseguia tirar um pouco o foco, sabe? Era uma loucura e tudo passa, viu, gurias? Vocês que estão aqui e quem vai assistir depois, graças a Deus tudo passa, né? Mas a gente precisa ter persistência, resiliência, fé. E é isso. Mas é muito, muito bom escutar, assim, esse depoimento do doutor e saber que sim, né? A gente é acolhida, né? Que a Insemine, por exemplo, tem essa preocupação com a gente, né? A gente não é um número só, a gente é realmente pensada em todos os detalhes. Não pode, né? Não pode. Existe, e hoje em dia, já entrando naquela, né, na paciente 5.0, né? A paciente, ela está conectada, as pacientes sabem de tratamentos, de coisas alternativas, de o que vale a pena. Agora a moda, a gente toma muito cuidado também para não entrar no modismo, né? Então a moda agora é a progesterona no embrião congelado, né? Na transferência de embrião descongelado. Então a gente cuida muito quando a gente vai orientar. Nós temos um canal no YouTube, a gente tem toda uma rede de orientação justamente para evitar que a paciente entre também no modismo, né? Que é muito perigoso, porque isso só onera o tratamento. Não adianta eu aumentar o preço
tratamento onerar ele, eu só vou estressar mais o casal, já é caro, já é um tratamento difícil. Então a gente tem que tentar simplificar ao máximo e focar sempre no casal, né? Focar nos dois, assim, dando conforto tanto para o homem como para a mulher. É muito difícil, então tem que fazer exatamente isso, né? Eu preciso perguntar o que mais me perguntam e que eu adoro, eu sou suspeita. Eu sou uma entusiasta.com.br da ovodoação, né? Todo mundo sabe que eu sou mãe receptora, então eu sou muito procurada por causa disso, muito. O site tem tudo num só lugar que eu sempre sonhei e nunca achei tudo num só lugar, mas assim, claro que as pessoas pelo WhatsApp e pelo Instagram me procuram muito por causa da ovorecepção. Então eu queria saber como é que é o programa de doação de óvulos, enfim, de gametas da Insemine. Bom, a gente tem esse programa já faz um bom tempo, né? Como é que a gente foi estruturando, como é que a gente estrutura hoje? A paciente, se ela for aprovada, né? Se ela tiver indicação, não é nem indicação, isso é a obrigação do médico falar para todas as pacientes que vão fazer tratamento, o médico tem que falar que existe a possibilidade da ovodoação, né? Sabendo que, via de regra, as doadoras elas têm menos de 30 anos de idade, a gente procura obedecer, ser um pouco mais rígido até do que a nossa RDC aqui no Brasil, né? A gente procura ter as doadoras com menos de 30 anos. Toda mulher que vai fazer o tratamento que tenha mais de 35 anos, ela tem que ser orientada que existe um programa. Essa paciente que for, a receptora que for aprovada, né, que tiver indicação, ela vai para um outro colega, a gente tem dentro da clínica um setor, que são 2 colegas e uma psicóloga, ela vai ter que obrigatoriamente passar pela avaliação da psicóloga, avaliação dessa colega, e vai ser monitorada para ver como que a gente pode mapear uma doadora para ela. A doadora são mulheres ígidas que passam por um perfil de anamnese, exame físico e perfil genético, para ver se elas não têm não são portadoras de nenhuma alteração genética que possa, porventura, ser passada por uma receptora, né? E essa doadora a gente pode fazer de 2 formas, ou a gente faz com óvulo congelado, ou a gente pode fazer com óvulo a fresco, essa doação desse óvulo, né? O programa de doação de óvulo, ele deve ser pensado junto com o tratamento, né? E isso tem que ser muito bem conversado, porque as pessoas têm que entender que a maternidade e paternidade, ela não é biológica, ela é afetiva, né? A gente é pai, é mãe, e porque a gente ama os filhos, tem um vínculo afetivo, e não porque é o vínculo só biológico, que talvez de todos os vínculos seja o menos importante até. Então, a gente tem então esse programa que passa obrigatoriamente pela consulta do primeiro médico que chegou na clínica e depois, especificamente nesse setor dentro da clínica, que vai cuidar da triagem da doadora e receptora e depois que vai juntar, né, as características fenotípicas das 2 pacientes. Tá, mas me diz uma coisa, doutor. Esse programa de doação de óvulos aí, por exemplo, na Insemine, é o compartilhado ou vocês trabalham com bancos também? A gente tem os 2 modelos. Eu tenho o modelo de compartilhamento de óvulo e eu tenho algumas pacientes que a gente acaba usando o banco de óvulos. Depende do fenótipo. Tem alguns fenótipos que no sul aqui a gente consegue ter um pouco mais e que a gente consegue ter banco de óvulo. Então vai depender do fenótipo da paciente, né? Então, a pele mais clara, cabelo mais claro, aqui eu tenho mais facilidade. Então eu tenho alguns óvulos com esse fenótipo, com algum determinado tipo sanguíneo que eu consigo ter congelado. E me diz, é difícil, e é bem coisa do sul, né? A loira de olho azul é mais fácil aí na nossa terra do que no Nordeste, por exemplo. A gente recebe muito paciente do centro, norte, nordeste do país, loira alta de olho azul.
olho mais claro, porque elas sabem que a gente aqui tem mais esse fenótipo, então a gente acaba tendo mais facilidade, né? Na média, se a gente não tem o óvulo com aquele fenótipo determinado, em média, de 2, no máximo 6 meses, a gente consegue ter uma doadora. Então, a gente está com um programa que relativamente rápido a gente consegue fazer esse mapeamento, né, e que esses fenótipos sejam achados. Então, de 2 a 6. Vocês têm bastante doadoras solidárias que simplesmente não estão em tratamento, mas querem ser doadoras? Tem, numa quantidade, sabe que isso aumentou bastante dos últimos 2 anos para cá, né? Não é o habitual, tá? Normalmente, os pacientes que fazem a doação são pacientes que, por algum motivo, se sensibilizam ou com um familiar, né, alguém próximo, ou porque vão fazer o congelamento, ou vão fazer o tratamento. Mas existe essa figura da paciente solidária, que ela consegue fazer a doação dela simplesmente porque ela quer fazer a doação. Eu acho que isso aí está mudando um pouco. Eu acho que a gente está começando a falar mais no assunto e as coisas estão começando. Ainda estamos engatinhando tudo, mas eu acho que daqui a pouco, assim, que eu rezo, né? Para que essa coisa toda seja mais tratada com mais naturalidade, né? A gente teve agora recentemente no Carnaval uma super surpresa, né? Boa, da Viviane Araújo, de falar em plena rede nacional no Fantástico que ela é mamãe receptora, realizada e feliz. E é uma famosa, né? A primeira famosa, eu acho, que realmente teve esse desprendimento, essa coragem de falar: sou muito feliz com a escolha e com a possibilidade que eu tenho, né? De gerar meu filho. E eu acho que isso aí faz uma diferença, né? Porque eu falo há quase 4 anos sobre isso. Eu e o Pedro, a gente é o casal pioneiro, né? Que também em rede nacional falamos sobre a doação na série Fertilidade. Quem quiser deve ter aí no G1 toda a nossa série. Mas eu acho que uma voz assim, né, nacional, tá todo mundo comentando, acho que podia fazer uma reviravolta e daqui a uns anos aí a gente está numa mesa de bar e dizer uma para outra, mas de forma orgânica, né, as nossas escolhas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais natural isso se torna. Isso em todos os assuntos, né? Quem dirá a votação. Isso é fundamental. Eu acho que o depoimento de vocês, né, dos que passaram por isso, né, desmistificar, né, tornar a coisa natural, é um tratamento que é natural, assim, que a gente tem que encarar como uma doação de órgão, só que a gente não pode tirar o ovário de uma paciente e colocar noutra, né? A gente tira aquela parte que nos interessa, que é a parte reprodutiva, né? Eu achei muito bacana da parte dela quando ela falou. Eu estava escutando, por sinal, o programa, né? E eu estava querendo saber como é que ela vai, como é que, né, eu mais ou menos desconfiava, né? A gente, mas, né? E ela foi bacana ela ter falado espontaneamente, de forma natural. Isso desmistifica, incentiva as pessoas a entenderem, a doarem e a receberem isso com uma forma mais natural, mais espontânea. Isso é fundamental. O depoimento de vocês é fundamental nessa história toda. Até porque eu chamo de várias... A gente tem muitas formas de gerar amor, né? Eu chamo todos os tratamentos como formas de gerar amor. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua maneira de gerar esse amor. Né? Existem a embrião-doação, existe a adoção, e a gente tem que olhar, se puder, com olhos de gratidão, porque há anos atrás a gente não ia ter essa possibilidade real, né, de trazer esse sonho para a nossa realidade. Então é muito legal. Então a gente já sabe aí que esse Mini trabalha também com bancos, mas tem um banco próprio, isso é muito bacana, eu acho que é muito importante a gente deixar aqui registrado. E vamos ver aqui sobre preservação da fertilidade, laboratório, se vocês terceirizam, se tem próprio. Eu acho que é uma coisa que a gente também... Eu acho que esse paciente 5.0, a gente está também querendo saber um pouco mais sobre o laboratório, o contato com o embriologista. Sabe, assim, são coisas que mudaram muito, né? O embriologista hoje não é mais ele não tem mais um papel coadjuvante. Muitas vezes a gente quer falar com eles. Então, eu queria saber mais ou menos sobre isso da Insemine, que são perguntas muito frequentes na hora da decisão final também.
Todas as decisões nossas, elas são compartilhadas com os embriologistas, né? As decisões, a paciente entra em tratamento, a gente faz um round, né? A gente passa o caso, a equipe de enfermagem, a psicóloga e a equipe de embriologistas, eles participam desse round e são abordados assuntos desde a parte psicológica. Então, se eu tenho um paciente mais ansioso, que eu acho que merece um acompanhamento mais de perto, isso é passado, até a parte, aí a gente já está entrando dentro da embriologia, né? Dentro do, né? Então, técnicas que a gente vai fazer, ou que a gente vai tomar alguma atitude diferente dentro do laboratório, se vai ser blastocisto, se vai ser D3, se vai ser PGTA, enfim, não importa, tem uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer. O embriologista está participando e tomando essa decisão. No dia da transferência de embrião, bom, qualquer desfecho pior que a gente aconteça, alguma falha de fertilização, alguma coisa que se veja do ponto de vista de óvulo ou de embrião, tudo é filmado aqui na clínica, tá? A gente tem um acervo de imagem gigantesco, então todos os relatórios que são passados para os pacientes têm imagem, e a gente explica isso porque precisa, são pessoas que não estão acostumadas. Então, olha, aconteceu que tu teve 10 óvulos e só 3 fertilizaram. Por quê? Porque está aqui a qualidade do óvulo, ele não foi tão legal, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, né? Se dá para mudar, porque eu tenho que dar um prognóstico para esse casal também. Os casais perguntam, se não dá certo, tá, e daí, o que eu faço depois, né? E se eu tenho isso registrado, fica mais fácil. Os embriologistas, eles entram na consulta e eles participam junto com o casal para explicar. Claro que existe um treinamento, tá, por trás, porque a gente não pode usar uma linguagem, um mediquês ou um embriologiquês. A gente não pode falar algumas coisas porque senão não vai para lugar nenhum, né? Então a gente tem que explicar isso. Ainda mais que a gente, quando está na frente de um embriologista, ou até mesmo de vocês, né, especialistas da reprodução assistida, a gente dá um branco, a gente não consegue... Eu me lembro que eu tinha que anotar no papel as coisas, doutor, porque senão eu esquecia tudo, né? Imagina saber sobre D3, D5, transferência embrionária, que nem você falou, biópsia. Então, assim, é muita informação num período muito delicado da vida, né? Então, realmente, tem que falar de uma maneira muito simples para a gente entender, né? Karina, a gente tem um gibi que a gente mandou fazer, deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar. A gente mandou fazer um gibi, tá? Ah, não tá aqui, mas a gente tem um gibi e tem um livrinho que a gente mandou fazer com um monte de pergunta, ó, tá? E aí tá, o que a gente manda, tem figura aqui, tem figura de tudo, de útero, de embrião, tá? Oi? Manda para mim depois eu falar com você. Mando bastante para ti, pode espalhar, isso aqui é para ser espalhado. E a gente mandou fazer um gibi também sobre como é que é essa história, né? Eu vou ser transferida, não vou, o que é um D3, um D5 e tal. Mas voltando lá, o embriologista, ele é fundamental, ele participa das tomadas de decisão e ele entra na consulta e fala com os pacientes, porque o paciente tem que entender que por trás dele tem muita gente, né? E isso é bacana, né? Ah, tá aqui o gibizinho, ó. A gente mandou fazer um gibi de como é que funcionam, tá? Porque a gente tem que transformar a dureza da informação, e às vezes a informação ela é dura, às vezes a informação não é legal, por uma coisa mais simples. E tem outras coisas também que a gente vai ter que decidir. Quantos embriões a gente vai transferir, quantos a gente vai congelar. A gente tem agora, já faz quase um ano, essa deliberação do Conselho Federal que nos engessa em números de embrião, que a gente vai ter que decidir junto. Então, tudo isso a gente senta, conversa, está tudo escrito. O meu termo de consentimento tem quase 30 páginas, está tudo escrito lá. A gente, aqui na clínica, tem o termo de consentimento médico, é a minha relação com o paciente, e existe um termo financeiro, que eu nem fico sabendo, tá? Que parte lá do financeiro, o médico não se mete, o médico é proibido de se meter na negociação financeira, porque médico tem que ser bom médico, não tem que ser negociador, não tem nada disso. E aí parte um outro termo financeiro que o paciente faz lá com a parte financeira da clínica. Mas
existe essa preocupação que o casal seja muito informado do que está acontecendo. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer em medicina, não só em medicina, em qualquer coisa, mas em medicina mais ainda, que é onde eu trabalho, é o paciente não ter informação, sabe? Ficar confuso, sair assim, mas eu não sei direito, por que transferiu um, por que transferiu dois, por que eu não esperei a blastocisto, por que não congelou, tem que ser muito claro isso tudo. Não, quanto mais assim a gente... Eu acho que assim, essa experiência do paciente que eu tanto defendo, e acho que a gente tem que realmente ter essa melhor experiência do paciente, vem em cima do que a gente conversou, que é a relação médico-paciente, né? E o legal é quando a gente sabe as etapas que a gente vai seguir, né? A gente tem essa clareza do que vai ser, explicam pra gente, né? Isso é muito legal, é muito bacana, que é exatamente isso que vocês estão fazendo. Pai e mãe devem decidir pela destinação de embriões não utilizados? Isso é uma pergunta do Sebastião Ribeiro, para você. Sim, os embriões são, a clínica ela guarda os embriões, mas na verdade os embriões é do casal, né? O casal que decide o destino desses embriões. Né? Tu me perguntaste uma coisa, eu não tinha te respondido, né? A gente tem programa de preservação de fertilidade, o nosso laboratório, é dentro do nosso laboratório, tudo aqui dentro, tá? A gente tem o programa de preservação social, né, da fertilidade social, e a gente tem parceria com algumas clínicas de oncologia com um programa de preservação oncológico, né? E a gente tá para lançar, a gente está estudando, porque assim como nós temos, nós apoiamos um instituto chamado Instituto Wilcock, tá? É o projeto Maternos, que é para famílias de renda, não vou dizer baixa renda, renda média, porque no país é complicada, a reprodução assistida ela é um procedimento ainda caro, né? Então a gente apoia, né? É feita toda a triagem, todo o envolvimento no instituto. A gente pede que seja doado 20 quilos de alimento, então a gente faz um link com doação de alimentos. A gente tem um projeto de biblioteca solidária, então a gente tem também, num determinado período do ano, a gente faz doação de livro didático para fazer uma biblioteca para escolas públicas. E essa paciente ela é atendida, o valor do tratamento sai menos da metade, se a gente for comparar com o que acontece pelo mercado, né? Se o casal já tem um filho, a gente pede que traga o histórico escolar do filho, porque não tem cabimento ter o segundo filho se eu não cuido do primeiro, né? Então a gente só pede para que tenha, né, que esse filho esteja na escola, enfim, que tenha o histórico escolar. Então é todo feito um link. E a gente está para lançar um programa de congelamento de sêmen também baseado em baixa renda, que a gente vai tentar sensibilizar os pacientes que não teriam condições de congelar seu sêmen, a gente vai disponibilizar isso com um valor bem mais acessível. Isso também está sendo vinculado agora nas próximas semanas, e depois se a gente quer implementar isso para óvulo também. Porque a gente acredita que é a forma mais honesta da gente disseminar. A clínica, ela destina uma parcela boa, tá? Mais de 20% do faturamento da clínica vai para ajudar esse instituto do ponto de vista É o braço social da Insemine. Assim como a gente bem tem forte. Né? A gente também... bem forte. Isso é muito bacana. A gente até tem essa pergunta sobre essas famílias de baixa renda, então o doutor João acabou de responder que tem, sim, um programa que pode ajudar esses casais. Até porque um dos maiores impeditivos é o financeiro, né? Se vocês entrarem no site lá, esse que eu falei que está bem completo, que eu botei aqui, no nossoprojetos-de-vida.com.br, vocês vão ver uma jornada que é a financeira. Tá? Tem uma parte de jornada financeira nas jornadas, porque foi quase um impeditivo para minha realização, minha e do Pedro. Né? A gente já estava sem condições financeiras e tal, foi difícil, a gente conseguiu, mas então é uma coisa que eu dou uma atenção especial também sobre esse quesito. Tem uma moça aqui,
não sei o teu nome, mas é Mara Almeida, né? O segundo ali, depois do underline. Existe a possibilidade de receber um embrião doador, ou somente óvulo e espermatozoides? Um embrião, né? Pode. Pode. Existe a figura do embrião doado também, né? A gente tem na clínica, inclusive, alguns embriões que podem ser doados, né? Mas sim, existe a possibilidade do embrião ser doado também. Eu acho muito legal, porque eu e o Pedro, a gente já doou alguns embriões, né? E a gente tinha muitos, e aí a gente botou dois, deu o Henrico e eu estava grávida de gêmeos, um não se desenvolveu, a gente ainda tem três, mas eu já doei dois embriões. Então, acho que quando a gente é ajudado, a gente quer ajudar o próximo, né? Então, eu acho muito bacana essa, essa atitude, assim, né? Tanto que eu quis doar. A Si Pires, existe a possibilidade de uma maternidade solo com ovodoação, caso de baixa reserva ovariana e doação de espermatozoides? Sim, produção independente, né? Sim, a gente pode ser feita, não tem problema nenhum. Né? A doação, se precisar, com doação de óvulos, se for o caso, né? E buscando no banco de sêmen daí um espermatozoide. Né? Se, deixa eu te falar, para você, uma coisa pontual que eu vou te falar. A maternidade solo, tá? Ou a paternidade solo, ela é uma outra forma de gerar amor, né? Então, assim, vai lá no site, eu falo de novo do site, porque tem uma parte de tratamentos que fala sobre a maternidade solo ou a paternidade. E explica tudo direitinho como é que é, né? Tem uma parte, ache sua clínica, né? Ache seu especialista, ache seu banco de sêmen, ache seu banco de óvulos. Agora a gente está lançando dois serviços, um de financiamento para FIV, tá? Para quem está com pouca grana, quer financiar. A gente tem muita coisa ali, tem muitas formas de gerar amor, se a maternidade solo é uma delas, tá? Que é o teu caso. Então vai em frente, tá? Porque quando o desejo é muito grande, a gente não consegue enxergar o obstáculo para ir continuar em frente, né? O Pedro entrou aqui. O incrível é porque o Henrico pode ter irmãos por aí. O Henrico, na verdade, o Henrico eu fiz na Espanha, a minha fertilização, né? Então, não, no caso, não tá aqui no Brasil, não. Mas é incrível, é incrível. É incrível essa atitude de doar sêmen, doar óvulos, doar medula óssea, doar sangue, órgãos. É cultural. A gente precisa ser mais pró-adoção, pró-doação, né? Pelo menos é a minha opinião isso. E que eu Ajudar o próximo, né? Eu acho que ajudar o próximo faz bem, né? É um ato de amor, isso aí, não tenho dúvida. Eu só sou mãe do Henrico porque uma doadora me ajudou a ser. Isso eu tenho eternamente gratidão. Eu não a conheço, foi anônima, mas eu rezo todos os dias e agradeço. Inclusive está aqui a padroeira de Valência, né? A Virgem dos Desamparados, que me acompanha em todos os lugares que eu vou na vida. E aqui, para ela, eu agradeço a minha doadora, porque a gratidão é eterna por ela. Então, vamos ver aqui. Doar vida, é verdade, amor. Vamos seguir a nossa programação aqui, porque está muito bom esse papo, tá demais. A gente já falou dos tratamentos complementares, da preservação da fertilidade. Vocês têm laboratório próprio, doutor? Sim. Tá. Sim. É tudo feito aqui dentro da clínica. Maravilha, maravilha. E me diz uma coisa, já falamos aqui das psicólogas, eu quero saber aquela perguntinha bem básica, assim. A gente consegue um contato imediato, a gente consegue, por exemplo, se eu quero marcar uma consulta com você, eu consigo daqui para uma semana, daqui para um mês, como é que é feito esse primeiro contato da tentante? A gente deixa reservado sempre. Existem várias agendas dentro da nossa agenda, né? A primeira agenda que a gente tem é a agenda daquelas pacientes que vão começar a iniciar tratamento, né? Então, essa daí é livre, né? Essa
A clínica não para nunca, faz uma parada no final do ano, entre Natal e Ano Novo eu dou uma parada ali sanitária, que a gente é obrigado a limpar o laboratório, fazer todo um tratamento sanitário, mas a clínica não para. Então a paciente vai começar o tratamento, pode ser no meio do carnaval, pode ser, não tem, a agenda está aberta sempre. A gente tem uma segunda agenda que é para as primeiras consultas, e essa a gente tenta deixar o mais rápido possível. Então, semana passada a gente estava com uma paciente que estava com problema de congelamento, que tinha que congelar óvulo por um motivo médico, ela morava fora do país, e a gente encaixou no dia. Quer dizer, assim como eu estou conversando contigo agora, eu não tenho hora para terminar meu dia hoje, se eu tiver que atender depois das 8 da noite, a gente atende, e foi o que aconteceu, né? A gente estava com uma outra paciente que tinha sido nossa paciente, que estava fazendo ovo doação em Nova York, estava indo morar em Lisboa, e daí queria saber, bom, e daí o que eu faço, né? A gente acaba sendo médico nesses casos também, né? Diz, olha, melhor terminar teu tratamento aí em Nova York, e depois, quem sabe, né? Enfim, então essa agenda de primeira consulta a gente não deixa e não quer que seja mais que 7 a 10 dias no máximo, tá? Mas a gente não pode esperar. Então a gente dá um jeito, a gente encaixa. Como eu te falei, são 9 médicos, alguém vai ter algum horário para sentar e para conversar, né? E a agenda de reconsulta, claro, aí vai respeitar aquelas pacientes, né, a velocidade que elas vão ter natural de fazer os seus exames, né? O importante é vocês atenderem as nossas expectativas, porque tentante é sinônimo de uma montanha-russa de sentimentos. Então, às vezes, a gente não sabe nem lidar com esses sentimentos de ansiedade, de uma angústia adicional, assim. Ainda mais em época de pandemia, né? Todo mundo teve que aguardar um pouco e tal. Então, assim, que bom que vocês atendem as nossas expectativas. Fico muito feliz de saber disso. Eu preciso te perguntar uma coisa que eu acho de extrema importância, doutor, que é os testes genéticos. Existe muita dúvida. Claro que cada caso é um caso, a medicina reprodutiva ela é individualizada cada vez mais. Então não dá para né, pegar geral a coisa. Cada um tem ou não uma indicação para uma biópsia, né, para um PGTA, enfim, essas coisas todas. Mas a gente tem que falar sobre esses testes genéticos, né? Vocês trabalham com algum laboratório de genética que vocês façam esses testes todos aí, de extrema importância até para um diagnóstico precoce? Sim, a gente trabalha com Genomics, né, como laboratório base de genética. A gente tem algumas geneticistas que trabalham aqui dentro da clínica, né, que trabalham para fazer o atendimento naqueles casos que a gente discute se vale a pena ou não. O diagnóstico genético, o teste genético, ele deve ser sempre discutido, tá? Sempre. Aí depois a gente vai para uma outra discussão se vale a pena ou não do ponto de vista médico, se eu vou, né, ter indicação médica, e se vale a pena ou não do ponto de vista financeiro também, porque a gente, quando faz o teste genético, acaba agregando um valor àquele tratamento, né, um valor financeiro. Mas ele deve ser sempre discutido com o casal tem que saber que existe e que está indicado ou não está indicado para aquele determinado caso, não é receita de bolo, não é para todo mundo, não é nem sempre, né, e nem nunca, mas a gente tem que sentar e tem que conversar com o casal para ver se vale a pena naquela determinada situação, colocar os prós e os contras do teste genético como qualquer coisa, né? Mas a gente tem a geneticista, a gente trabalha com laboratório de referência, a gente tem geneticista aqui dentro da clínica que também está habituada a conversar com o casal e ajudar eles na tomada de decisão. Aí entra mais uma vez aquela coisa de transparência, né? E de confiança, né? Porque toda tentante, eu queria fazer tudo, né? Mas a gente tem que confiar em quem está segurando a nossa mão. Eu queria tomar, eu nunca vou me esquecer aquele remédio Gonapeptil. Eu não tinha usado ele ainda. E uma amiga tinha dito que tinha ficado grávida tomando Gonapeptil. Gente, gurias, eu queria usar o Gonapeptil. Depois eu queria usar o Clexane, né? Depois eu vinha usar o Clexane, o anticoagulante. Mas depois, lá na frente, que o meu obstetra me indicou e tal, teve uma alteração. E aí a minha irmã tinha tido trombose cerebral quando era bem jovem. Então,
foi indicado, mas no auge do meu tratamento com meus órgãos próprios, eu queria tudo. Eu queria o anticoagulante, eu queria o gonapeptil. Então, mais uma vez, eu falo dessa importância, né, da confiança e da transparência que o teu médico tem que te dizer, ó, uma coisa de cada vez, amada. Vamos por partes, né? O tratamento é individualizado, né? Não, tem pacientes que falam, é bem assim, ela chega a dizer, eu faço o que for preciso, eu me coloco em qualquer protocolo, eu faço. Eu disse, não, tudo bem, mas calma aí, né? Não é bem assim. Uma A coisa gente de tem cada que. vez. E tem coisas que não adianta querer fazer, porque não vai adiantar mesmo, e tem outras que vale a pena. E quando tem aquela indicação que tem alguns estudos, mas não tem bem estabelecido, só que não tem nenhum par-efeito importante, também não, de maneira nenhuma, a gente tem que pensar primeiro na saúde da paciente, né? A gente fala para a paciente, olha, tem esse tipo de tratamento, tem essa estratégia que a gente pode assumir bom, vamos ver se vale a pena no teu caso, né? Então, acho que isso daí é de conversar. A paciente hoje, ela é muito mais esclarecida, então, nesse sentido, nos facilita a vida, né? A gente tem que tentar desmistificar as coisas da internet, tentar dar uma depurada, mas eu acho que a paciente hoje ela é mais facilita no sentido dela entender o que tu está falando, né? Essa internet, que na minha época era só quem eu podia recorrer, né, ao Google, que não era como hoje. Hoje, o nosso Entantes Projeto de Vida é uma rede de apoio que realmente encurta caminhos, né? Graças a Deus, eu e o Pedro idealizamos e está crescendo o projeto e a gente cada vez mais estamos ajudando as famílias a serem construídas, né? Só que, na minha época, eu não tinha isso. Então, eu não tinha telemedicina, eu não tinha pessoas engajadas, eu não tinha lives como a gente está fazendo agora, né? A gente não tinha webinários, enfim, não tinha eventos online. Tudo isso lá no nosso site tem, entende? Todos os eventos online que eu fiz e que eu participei, enfim, tem tudo, gente, tem tudo. Então, isso é muito bom. Informação, esclarecimento, faz com que você, o seu companheiro ou a sua companheira, enfim, aceitem as coisas. E tem muitas possibilidades por aí. Muitas, como eu falo sempre, formas de gerar amor. A gente precisa trazer para a nossa jornada, para o nosso lar, para a nossa história, todas essas possibilidades para a gente tomar as decisões mais assertivas, né? Falando em telemedicina, a telemedicina veio para ficar. Vocês trabalham bastante para o primeiro contato também? Bastante, bastante. Como eu te falei antes, né? Semana passada, a gente teve paciente Grécia, Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra e Argentina. Tá? A gente teve só semana passada essas pacientes que nos procuraram, algumas tinham vínculo com o Brasil, outras não, e acabaram fazendo consulta. É muito interessante, porque apesar da cultura dela ser diferente, né, as queixas e as dúvidas são quase as mesmas, tá? Então, é muito legal, assim, e algumas delas acabam fazendo o tratamento aqui, né? A gente já tem uma experiência bem legal com teleatendimento, né? Que a gente consegue fazer à distância, bastante coisa, né? Então, isso nos facilitou bastante. Isso daí, com certeza, veio para ficar. E uma coisa que me chama a atenção desse novo perfil, né, do paciente, por exemplo, eu sou de uma cidade e eu quero fazer na ICMINE, tá? Vou dando um exemplo. Então, a minha cidade não tem uma clínica de referência, eu tenho uma indicação da ICMINE, eu gosto muito do atendimento do Dr. João Sabino, estou dando sempre um exemplo aqui básico, porque eu tenho 3 amigas que são gaúchas, que fizeram, e eu também quero fazer lá. Vocês têm parceiros, por exemplo, que facilitem essa jornada à distância? É também comum na ICMINE? Tem, a gente tem bastante parceiros à distância que conseguem fazer o ultrassom da paciente, por exemplo, né? E que com o ultrassom feito a gente consegue orientar. A gente tem desde a entrega da medicação, que a gente consegue fazer à distância, né? Que a gente tem parceiro para entregar a medicação, isso é importante. Hoje de manhã cedo eu comecei um ciclo numa cidade a 600 quilômetros aqui de Porto Alegre, que foi exatamente isso, né? A gente conseguiu chegar à medicação. Ontem a paciente sinalizou, hoje chegou a medicação e já está marcado o ultrassom dela na sexta-feira num parceiro nosso que vai resolver a parte do ultrassom.
Então a gente consegue ter, e a nossa equipe está treinada, a enfermagem está treinada, a secretária está treinada, então tudo está bem treinado para que que a paciente não ligue ou mande um WhatsApp e fique aquele WhatsApp sem resposta ou que as pessoas não entendam o que está acontecendo, né? É importante isso. Tem o ultrassom, tem todo esse, por exemplo, se é uma ovodoação, tem todo o preparo do endométrio, né? E que isso aí é muito interessante. Daí vocês vão ter dias fixos, dias pré-estabelecidos para estarem, né, na clínica, mas não precisa passar todo o tratamento lá, necessariamente. Então isso é muito... Isso é um avanço da medicina, né? É uma coisa louca, né? 60% das nossas pacientes não são de Porto Alegre, tá? Então, assim, 60% não são de Porto Alegre. É bem alto o nosso índice de paciente fora de Porto Alegre, né? Curioso, interessante saber disso, que legal. Eu rapidamente falando, eu participei numa época que eu era tentante de um grupo de tentantes, que era a minha única rede de apoio num centro espírita. E eu tinha uma moça que ela era loira, agora eu esqueci o nome dela, se era Renata, mas ela é uma querida, assim. Na época era quem eu conversava sobre o assunto, era toda terça-feira, não tinha rede de apoio. Era só essas famílias, mães, pais gestantes, eram aquelas mulheres que, como eu, estavam nessa busca. E uma delas, ela era tua paciente. Eu acho até que ela engravidou com você. Agora depois eu vou me lembrar e vou te passar pelo WhatsApp o nome dela e sobrenome, que é uma querida, uma loira bonita de olho azul, bem, bem gaúcha, assim. E ela falava de ti, assim, falava de ti muito. Toda terça-feira ela falava, doutora Sabino. E foi muito engraçado, assim, porque depois ela ficou grávida, depois eu te passo, assim. Então, desde essa época, eu me lembro do teu nome, assim. E na época eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar 100% com a reprodução assistida. Eu era apenas uma tentante, né? E que estava lá nessa batalha. Mas depois eu vou te passar o nome dela, que eu acho que é muito legal, assim, quando a gente tem... Claro, memória, claro né? que sim. Claro que sim. Antes de a gente finalizar, temos 7 minutos aí. Uma das coisas mais difíceis, né, doutor, que eu acho que é incrível quando acontece, é, por exemplo, quando um beta dá negativo, que é bastante frequente, porque a gente não tem 100% de garantia na reprodução assistida, na medicina em geral. E aí a gente tem que se debater, permanece na mesma clínica ou muda de clínica e começa tudo do zero. Então, como é que é essa relação dessa paciente que recebe o negativo e que permanece com vocês? A gente tem que ser, desde o início, né, o que a gente tem conversou hoje, a gente tem que ser muito transparente desde o início do tratamento da paciente. Então, se é uma paciente que tem um prognóstico pior, ela tem que saber desde o início que ela vai ter um prognóstico pior, que vai ter menos folículo, menos óvulo, para não ter aquela surpresa, né? Ah, mas eu só tenho 3 óvulos, né? Mas eu achava que eu tinha 15, aquela história toda. Se isso acontece, a paciente chega a verbalizar isso, é porque alguma coisa está errada, né? Então, e a culpa da comunicação é de quem entrega a comunicação, não de quem recebe. Então, a culpa é do médico, da psicóloga, da enfermeira, da equipe toda, né? Mas a responsabilidade de quem está fazendo aquele tratamento. Então, é importante a gente sentar com essa paciente que deu um negativo e tentar explicar e mostrar para ela quais são os pontos, os nós, que podem ter levado esse negativo, né? Claro, melhorou muito. Se a gente pegar assim, de 5 anos para cá, não vai muito longe, a nossa taxa de gravidez melhorou porque, por exemplo, a gente tem dosagem de progesterona que eu consigo ter de um dia para o outro resultado, não só de progesterona como de outros hormônios. Isso impacta se a gente vai transferir a fresco ou não, se a gente vai levar blastocisto, se a gente vai fazer biópsia, se a gente vai... o endométrio, tem uma série de coisas aí que a gente consegue avaliar. Mas se senta com o casal, a gente tem um protocolo dentro da clínica de rastreio de todas as causas que podem estar vinculadas ao negativo. Todos os casos negativos, eles são revisados em pelo menos 2 reuniões antes da paciente chegar. Então, quando a paciente sentou na minha frente, 9 médicos diferentes olharam aquele caso, já discutiu, até para a gente saber se passou alguma coisa, se não passou, o que a gente pode fazer diferente. Então, é muito tranquilo isso quando a gente chega para o casal e diz, olha, aconteceu o negativo, provavelmente foi aqui a qualidade do embrião.
olha, a gente decidiu não fazer o diagnóstico genético, vamos fazer nessa próxima vez, porque vale a pena investir nisso, até para a gente, não, o problema foi ter um endométrio, que não teve um crescimento, ou teve um formato, ou não importa, de forma satisfatória. Vamos tentar investigar esse endométrio de outra forma. Então, tem como a gente chegar e conversar, né? E mostrar para o casal que dá para a gente fazer diferente, dá para buscar esse resultado satisfatório, né? Lembrando, né, pessoal, cada ciclo é um ciclo. Então, se você... Aconteceu comigo, se não foi bom um ciclo, não quer dizer que o outro não seja, né? Então, o negócio é ter essa relação com transparência para poder mudar de protocolo estrategicamente quando for necessário. E isso só discute o paciente com o médico. Essa é uma decisão paciente-médico, né? Mudança de protocolo, todas as estratégicas no momento certo, né? Então é mais ou menos por aí. Por isso a nossa importância aqui com a nossa live, para deixar todas essas coisas bem pontuadas, assim, para vocês, na hora de escolher uma clínica, vocês acertarem nessa escolha. Pelo menos a gente espera que esteja ajudando vocês para que essa escolha seja consciente, porque eu sei que ela é muito difícil, né? Muito, muito difícil mesmo. E ser tentante é muito difícil, né? Só vai dizer que não é difícil quem não é tentante. Porque quem é tentante sabe o quanto é difícil a batalha aí. É tudo uma montanha-russa de sentimentos, é uma loucura, é matar um leão a cada dia, é tu te jogar no chão e outro dia tu tá eufórica. E é isso aí, a vida de tentante não é fácil, mas só não consegue quem desiste, né? Eu queria que o doutor deixasse aqui nesses últimos minutinhos uma mensagem, alguma coisa assim para quem está nos escutando e que não tem várias pessoas vão estar um pouco perdidas, outras pessoas vão estar frustradas, vão estar desanimadas. Tem pessoas que vão estar assim pensando, eu vou desistir, sabe, porque não é para mim. Sabe, como eu falei agora há pouco, é uma montanha-russa de sentimentos. Eu queria que você, doutor João, deixasse uma mensagem, porque você é um médico que agora eu vou entregar uma coisa do doutor João que vocês não sabem. Vocês sabiam que antes de ele ser médico, ele cursou História da Arte, tá? Uma das curiosidades. Então eu tenho certeza que tu és um cara sensível, né? Pelo que eu tô vendo aqui, já conversei com você anteriormente, é um ser humano que a gente precisa para reprodução assistida. Então eu gostaria de uma mensagem tua para essas pessoas que a gente pode alcançar, para ajudar elas. Vamos lá, então. Eu acho que o argumento mais forte para a gente tentar... Bom, primeiro que a tentante ela tem que saber que ela vai entrar numa jornada e que o tratamento talvez não seja um ciclo, né? Talvez sejam vários ciclos, ou mais do que um ciclo, ou mais do que uma tentativa, né? Isso é importante ela saber, porque na natureza é assim, quando a gente está tentando engravidar, a gente tem uma relação, ou duas, ou três, na maioria das vezes não vai ser na primeira relação que a gente vai engravidar. E a busca que as pessoas estão tentando engravidar, talvez seja... Tinha uma coisa que eu escutava quando eu era menor, que eu entrei muito cedo na faculdade de medicina, eu sempre fui muito cedo nas coisas que eu fiz, então quando me davam algum conselho, não era uma coisa assim, tu não sabe porque tu não é pai ainda, né? Aquela coisa assim, tu não pode falar isso porque tu não é pai, tu não sabe porque tu não é pai. E depois que a gente é pai, né, vocês estão vendo aqui atrás a foto do meu pequeno, que já não é tão pequeno assim, ele tem 17 anos, mas depois que a gente é pai, que isso é verdade. Então, a tentante, ela pode ter certeza que quando ela conseguir engravidar, ela vai viver, não é o maior amor da vida dela, ela vai viver o que é amor, que é diferente. O afeto que se tem pelo filho ou pela filha depois que nasce é completamente diferente de tudo aquilo que a gente possa ter sentido. Eu acho que esse é o maior argumento, é a maior força que pode fazer a gente não desistir. Então não desistam disso, porque isso é um sonho, a gente vai para outra realidade depois que a gente consegue isso se materializar, né? Então isso eu acho que é a maior força que faz a gente continuar. É a força do amor, é o desejo latente. É a gente não saber como continuar essa jornada, mas a gente continua. A gente junta nossos caquinhos e a gente renasce das cinzas, não é verdade? Isso Isso aí. é a jornada. Não é fácil, não. Como eu falei,
Só quem não é tentante que vai dizer que é fácil, né? Porque nenhuma tentante na vida vai dizer que seja fácil. Mas eu acho que é isso. A gente precisa ter fé, continuar, escolher uma clínica que a gente se identifique, pessoas capacitadas que nos segurem a mão, humanos, seres humanos, na verdade. E continuar essa jornada porque ela a gente consegue, pessoal. Eu digo isso porque eu consegui. Eu falo com muitas tentantes, muitas, e a maioria consegue, se não for de primeira, de segunda, se não for de segunda e terceira, tem o fator psicológico, o fator financeiro, é uma loucura, mas graças a Deus as coisas estão melhorando para o nosso lado. A gente está tendo empresas que nos ajudam a financiar um tratamento de FIV, que está entrando agora em nossa plataforma, inclusive. A gente está tendo aí muitas opções, muitas coisas acontecendo que há pouco tempo atrás não tínhamos possibilidades. E a tecnologia está aí a nosso favor e trago esclarecimentos para essa jornada, pessoal. Vão no site, dão uma boa navegada, tem tudo que vocês precisam num só lugar. Foi idealizado com todo o afeto do mundo. Por quem passou já por isso, que é eu e o Pedro. Tá bom? A gente sabe o que vocês precisam. Tá tudo ali para vocês gratuitamente, 100%. Tá bom? Quero agradecer ao doutor pelo teu tempo, pelo teu carinho. Tem um monte de depoimento aqui dizendo... Só vi duas que estão gravidinhas aí. Agora não vou subir os comentários, mas vi uma que está de gêmeos, tem outra de não sei o quê. Tá aí o resultado, né? Vários vetos positivos. Eu que te agradeço. Mamães realizadas aí, futuras mamães. Eu acho que a Karina, a iniciativa de vocês é bárbara, é muito importante. Eu acho que continua aí botando fogo nas tentantes, porque um dado, tá? 80% ou 90% das mulheres que vão para tratamento acabam grávidas. A grande maioria acaba grávida. Talvez a gente não consiga no primeiro ciclo, mas vai acabar tendo sucesso. Então, e essa ação de vocês é fundamental para dar informação, como tudo, como válvula de escape, informação, como divulgação, como catalisador. Eu acho super importante. Parabéns para vocês aí. Obrigada, doutor. Obrigada. E nós somos parceiros, estamos juntos. Podem mandar o WhatsApp para mim, podem mandar para o doutor, a gente responde tudo. E vamos seguir em frente, porque a gente fala aí, tem um post que eu vi esses dias no Dia Internacional da Mulher, vamos ser força de tentante. É isso aí. Tá bom? É isso aí. Um beijo bem grande para você. Beijo. Obrigada, doutor. Um beijo para toda essa equipe maravilhosa que vocês têm, todos os profissionais. Obrigado. E que bom que a gente pode ficar agora, passar para quem está nos escutando e quem vai nos escutar, como é por dentro da clínica Insemine. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Beijão para vocês aí. Tchau. Valeu.